E se existisse uma prisão sem grades? Uma prisão tão bem feita, mas tão bem feita, que a maioria das pessoas nem soubesse que está presa. Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa ideia de um sistema que nos mantém controlados de maneiras que são, olha, quase invisíveis. Essa frase que é a base da nossa análise já dá o tom de tudo, né? O controle mais poderoso não é o que vem da força, mas sim o que se disfarça de normalidade. É uma ideia que convida a gente a questionar tudo aquilo que a gente sempre aceitou como padrão. Tá, mas como é que funciona na prática essa tal prisão sem correntes? A ideia central é que a própria estrutura da nossa sociedade funciona como uma gaiola, só que as grades não são de aço. Elas são feitas de ideias, de rotinas, de expectativas, coisas que a gente respira todo dia. E aqui está o pulo do gato, a invisibilidade. O controle não vem de uma ordem direta, sabe? Ele vem de mecanismos que estão tão misturados no nosso dia a dia que a gente acaba chamando de vida normal. Agora vamos começar a identificar que barras são essas que formam essa prisão. Então, quais seriam as grades dessa jaula? A fonte que a gente está analisando aponta para duas ferramentas principais, duas coisas que moldam a vida da esmagadora maioria das pessoas: o salário e o sistema educacional. Olha só que provocação. De um lado, a ilusão, do outro, a realidade que a fonte propõe. O salário, que parece segurança, na verdade seria uma anestesia. Sabe? Um alívio que chega todo mês, mas que nos impede de ir atrás da liberdade de verdade. E a escola? Bom, em vez de preparar para a vida, ela seria um grande treinamento para a obediência, ensinando a seguir regras em vez de criar as próprias. E a coisa fica ainda mais séria. Esse ciclo todo é definido como uma escravidão moderna. A ideia é que passar a vida inteira, décadas, trabalhando só para pagar as contas, sem de fato construir independência, é uma armadilha. Uma armadilha que todo mundo aceita como normal, mas que, no fim das contas, rouba nosso tempo, nossa energia e, principalmente, nossa liberdade de escolha. E isso leva a gente para um ponto central aqui. O argumento é que o sistema não foi feito para criar pessoas que pensam fora da caixa, que desafiam como as coisas são. Muito pelo contrário. O objetivo seria formar uma massa de trabalhadores eficientes, obedientes, que mantém a máquina toda girando, sem fazer pergunta demais. Mas não são só essas grades estruturais, não. Existe um outro elemento de controle, e talvez seja o mais sutil de todos: as distrações, os confortos que nos mantêm quietinhos, satisfeitos com o pouco que a gente tem. São as chamadas doses de conforto. O problema aqui não é o entretenimento em si, claro. A questão é o excesso, quando ele vira uma distração em massa. Essas coisas mantêm a mente ocupada com o prazer de agora, do momento, e desviam o foco da construção de um futuro com mais liberdade. Essa frase é forte, né? A distração é a destruição em câmera lenta de um sonho. É como se o nosso tempo fosse a areia de uma ampulheta. E a cada dia, a gente escolhe se vai gastar essa areia com coisas passageiras ou se vai usar para plantar algo que vai durar. É uma troca silenciosa que acontece toda hora. Isso reforça uma ideia central do material que a gente está vendo. O caminho fácil nunca leva a um lugar extraordinário. A liberdade de verdade, o sucesso, eles exigem uma coisa: a coragem de abraçar o desconforto. Porque vamos combinar, o crescimento de verdade raramente acontece na zona de conforto. Ok, depois de pintar esse cenário todo, a história começa a virar. Já que o problema foi identificado, a fonte nos guia para o começo da solução. E esse começo é o que a gente pode chamar de o momento do despertar. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Pensa bem, se ter uma vida financeira estável é tão importante para o bem-estar de qualquer pessoa, por que se não é um assunto central na escola ou na faculdade? A resposta, segundo a fonte, revela toda a lógica do sistema. E aí está. A resposta é direta. A falta de educação financeira é, na verdade, uma ferramenta de controle. Uma população que está sempre correndo atrás, cheia de dívidas, preocupada com as contas, tem menos tempo e menos energia para questionar as coisas. Ou seja, buscar a independência financeira é quase como um ato de rebeldia. E essa ideia leva a gente para uma escolha, uma encruzilhada. De um lado, o rebanho, sempre ocupado, endividado, cansado, dócil. Do outro, o lobo, aquele que acorda, que se torna consciente, que começa a questionar e que, finalmente, decide despertar para buscar um caminho diferente. Bom, e agora a gente chega na parte mais prática. Porque não adianta só apontar o problema, né? A fonte também descreve o que seria a chave da liberdade, um caminho para sair de fato dessa prisão. E esse caminho tem 5 passos. O primeiro a gente já viu,
é despertar, é tomar consciência. Depois vem a mudança de mentalidade. O terceiro é buscar ativamente o conhecimento que o sistema não dá de bandeja. O quarto passo é fundamental. Começar a pensar como dono da própria vida e não mais como empregado. E, por fim, usar tudo isso para construir, tijolo por tijolo, a própria liberdade. E aqui está a grande virada de chave. A forma como se enxerga o dinheiro. Em vez de ser só um meio para pagar as contas e sobreviver até o mês que vem, a proposta é outra. É ver cada real ganho como uma semente. Uma ferramenta para construir um patrimônio que, lá na frente, vai gerar verdadeira liberdade. A análise termina com essa frase bem forte, que joga a responsabilidade para o colo de cada um. A ideia é que, ok, as circunstâncias do nascimento a gente não controla, mas o resultado final da nossa jornada financeira seria sim uma consequência das escolhas que a gente faz. É uma visão que coloca o poder da mudança nas nossas mãos. E a gente termina com essa reflexão. No fundo, a escolha é clara. Continuar no mesmo ciclo, repetindo os mesmos padrões de sempre, ou ter a coragem de trilhar um caminho novo, construído com consciência e atitude. No fim do dia, essa decisão é de cada um.